Olá, queridos amigos. Hoje vamos falar sobre um trecho da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 28, citado no livro Pão Nosso, capítulo 93, Emmanuel, Psicografia Chico Xavier. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Para que a gente entenda melhor o contexto destas palavras de Paulo aos Efésios, cito um trecho de um artigo escrito pelo autor de livros e orador espírita José Márcio de Almeida, que diz: Éfeso era localizada na foz do rio Cáster, do lado leste do mar Egeu. Era a capital da província romana na Ásia Menor, atual Turquia. Era, naquele tempo, um importante centro político, educacional e comercial, equiparado inclusive a Alexandria, no Egito, e Antioquia da Pisídia, na Ásia Menor meridional. E uma curiosidade: Éfeso, que abrigava um importante templo dedicado a Ártemis ou Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, estava infestada de mitos e muitas ideias em desacordo com a Escritura. Esta carta de Paulo, enviada aos cristãos em Éfeso, circulou e foi lida por todas as comunidades cristãs da Ásia Menor. E foi escrita por Paulo quando ele estava preso em Roma, provavelmente entre os anos 60 a 62 d.C. E neste trecho da carta, Paulo enfatiza os padrões divinos que deviam ser seguidos pela comunidade cristã. Emmanuel, sobre esta carta de Paulo no Novo Testamento, comenta assim: muita vez, o apóstolo dos gentios, ou seja, Paulo de Tarso, tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus, começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante extremo. Diante destas palavras de Emmanuel, vamos citar aqui que Marta e Maria foram as irmãs de Lázaro que aparecem na narrativa bíblica do Novo Testamento. Além do episódio que envolve a ressurreição de Lázaro, elas são mencionadas em outras passagens, como quando Jesus disse que Maria escolheu a boa parte, conforme registrado por Lucas, capítulos 10, versículos 39 a 42. É que ao receberem Jesus em sua casa, onde moravam em Betânia, Marta foi cuidar dos afazeres domésticos, mas Maria não a ajudou, para sentar-se perto de Jesus e ouvi-lo com atenção. O que o mestre considerou como ela ter ficado com a boa parte. Nos evangelhos, há menção de 7 Marias: Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena,
Maria, mãe de Tiago, Maria, esposa de Cleopas. Só para a gente recordar, é um dos discípulos de Jesus que caminharam com ele de Jerusalém a Emaús após sua crucificação, momento em que Jesus nos dá o testemunho acerca da imortalidade do Espírito, que fortalece a fé e a crença na vida futura e seu amparo, mesmo que não percebamos a sua presença. Também há a citação de Maria, irmã de Lázaro e de Marta, como já dissemos, Maria, mãe de João Marcos, e Maria, citada por Paulo em Romanos. Estas são 7 Marias que estão nos evangelhos. Todas essas mulheres trouxeram grandeza em sua simplicidade. Em uma das parábolas contadas por Jesus, o óbolo da viúva, o mestre destaca a atitude nobre de doação grandiosa feita por uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que eram tudo que lhe restava para o sustento em um gesto de abnegada caridade. Emmanuel conclui em seu comentário: desde Jesus observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. E não poderia ser diferente. Paulo transmitia os ensinamentos do Mestre, sendo fiel ao amor incondicional que ele tem igualmente por todas as criaturas. Esta é a nossa reflexão de hoje. Que o amor do Cristo esteja com todos, em cada lar, em cada coração, em cada gesto de solidariedade, caridade e amor. Assim seja.